Olá, mulheres apaixonadas, tudo bem? Que alegria poder estar falando com vocês hoje. Estou tão feliz de estar participando dessa conferência e todas nós somos apaixonadas pelo Senhor. Eu imagino que o seu coração está cheio de expectativa daquilo que o Senhor ainda vai fazer através de todas as ministrações. Queria me apresentar novamente, agradecendo o convite também por estar aqui. E moro aqui na Inglaterra com a minha família e sou casada há 11 anos e nós servimos ao Senhor tempo integral. O meu marido faz parte da liderança da Igreja Evangélica Luso-Brasileira aqui na Inglaterra e eu o acompanho. A gente sempre fala que nós somos uma equipe, cada um faz a sua parte e nós temos avançado. E o Senhor tem nos últimos anos nos ensinado muito. E alguns ensinamentos do Senhor eu confesso que vieram de lugares desconfortáveis, de lugares aonde nós nem compreendíamos o que o Senhor estava fazendo. Mas como o tema de hoje, o meu tema é coração ensinável, eu quero te dizer que o Senhor, Ele procura essas pessoas. O Senhor procura corações ensináveis, corações disponíveis. Então eu não sei o que você está passando, eu não sei as circunstâncias que estão envolvendo a sua vida, mas eu sei que elas são oportunidades para que o Senhor fale com você, para que o Senhor transforme a sua vida. Amém? E nós iremos, antes de ler o texto que está em Hebreus 12, orar para que o Senhor fale ao nosso coração. Amém? Espírito Santo de Deus, eu coloco diante de Ti este momento e peço que seja o Senhor falando aos nossos corações. Ministra, Senhor, ao nosso espírito, nos fortalece, nos encoraja. Ser com todas as minhas irmãs, aonde quer que elas estejam, ó Deus, nas casas delas, aonde elas estiverem vendo este vídeo, que o Seu Espírito Santo, Senhor, as envolva e fale diretamente, profundamente ao coração de cada uma, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. E eu queria convidar você a ler o texto que está em Hebreus 12, que é um texto sobre um pai que ensina um filho a qual ele ama, e diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Eu vou pular aqui para o verso 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que eu lhes dirigi como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina, o Senhor ensina a quem ama. No verso 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? E enquanto eu estava meditando a respeito do tema que nós iríamos conversar hoje, o Senhor me fez uma pergunta. Eu estava na cozinha e fazendo os meus afazeres e eu falando: Senhor, o que falar com as mulheres? Eu quero que seja algo que penetre no coração delas. Não pode ser meu, senão não vai ter efeito nenhum. Foi quando o Espírito Santo me perguntou: quando você mais aprendeu de mim? E eu falei para o Senhor, dentro de casa. Ele falou: então conta para elas. Conta para elas que o lar é uma grande escola, onde nós aprendemos, onde nós somos ensinadas, onde nós somos confrontadas, onde nós choramos,
aonde nós vivemos lutos, enfermidades, aonde nós desfrutamos das maiores alegrias de sair com um barrigão e voltar como um bebê. No lar nós desfrutamos de coisas tão lindas, mas muitas das vezes também nós desfrutamos de coisas muito doloridas. Mas o lar é um lugar onde Deus te vê. O lar é um lugar do secreto com o Senhor, onde Ele te contempla. E neste lugar Ele te ensina. E este texto ele fala a respeito de um pai que ensina um filho, o filho a qual ele ama. E eu estou falando, acredito que para mulheres que são mães, que são esposas, que são filhas, mas independente se você é mãe ou esposa, você também é filha, não é somente filha. E eu quero te dizer que o caráter do Senhor é bom. E se o Senhor é bom, você pode ter certeza de que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então as circunstâncias, tudo aquilo que acontece dentro dos nossos lares são grandes oportunidades. Por mais que você talvez esteja num lugar assim como eu já estive, onde olhar uma situação e dizer não, nessa situação não existe bondade. Mas eu quero te dizer que a bondade do Senhor é para com você. Ele te ama, Ele quer fazer desta situação uma grande escola, uma grande disciplina e transformar a sua vida, a sua visão, talvez as suas expectativas, talvez transformar os teus sonhos. Às vezes os sonhos precisam morrer para que nasçam outros sonhos. Então, creia que através de todas as circunstâncias, que eu imagino que você deve estar aí e pensando, se lembrando, creia que através delas você vai ser ensinada. Só que o lar é um lugar onde você precisa escolher estar. Eu não sei se você já passou por isso, mas quando eu era mais jovem, quando meu pai ele me corrigia ou ele fazia algo que eu não aceitava, porque eu achava que não era bom para mim, mas meu pai, ele sabia o que era bom para mim, eu falava que eu ia sair de casa. Eu vou sair de casa, não vou mais morar. E a gente vê até criancinhas, né, pegando a bolsinha, eu vou sair de casa, eu vou fugir. E o lar é um lugar onde você precisa estar para aprender. E eu confesso que em algumas situações da minha vida, eu estava fisicamente dentro de casa, mas o meu coração estava muito longe. E o filho, para o filho ser ensinado, ele precisa estar na presença do Pai. E nós podemos fazer esta comparação com as nossas famílias. Como que você vai ensinar o seu filho se ele fugiu de casa, se ele não está mais em casa? Por isso que a gente sempre fala que o tempo que nós temos com os nossos filhos dentro de casa é uma grande oportunidade para que nós os ensinemos no caminho que eles devem andar. Porque quando eles forem para a faculdade, quando eles casarem, é uma oportunidade para eles colocarem em prática. Mas dentro de casa é um lugar onde eles são ensinados, e essa é uma responsabilidade dos pais. Então eu quero te convidar a voltar os teus olhos para o seu lar. Talvez você se cansou, talvez você se decepcionou, talvez você se sinta esgotada, talvez você está frustrada, talvez você está vivendo uma situação muito dolorida na qual ficar dentro de casa e lidar com situações te lembram dessas dores. Mas eu quero te dizer que é preciso enfrentar as dores. É preciso enfrentar as disciplinas, é preciso enfrentar estas matérias doloridas para que você seja exercitada, a fim de que quando os testes chegarem, você passe por eles. Então eu quero te convidar a voltar para casa, a não ser uma filha fujona, porque as filhas fujonas, a gente precisa ser sincera, são filhas mimadas. Quando você não quer quando você não tem o que você quer, você sai, você foge. Isso nós podemos aplicar no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos sonhos, nos nossos ministérios, tudo aquilo que nos envolve. Nós não podemos ser estas filhas. Nós precisamos ser ensináveis. Por mais que você não compreenda, se o seu pai é bom, ele ensina quem ele ama. Então creia que todas as circunstâncias têm o potencial de te ensinar. E tudo aquilo que nós aprendemos, nós podemos manter. Então, creia que a disciplina do perdão, do amor,
da graça, da sabedoria, do serviço, ele não só vai te ensinar através das circunstâncias, mas como vai fazer com que você mantenha o seu lar, os seus relacionamentos. E você só vai manter aquilo que você é de verdade. Então não adianta você ser uma coisa lá fora e uma coisa aqui dentro de casa. Eu falo aqui dentro porque eu estou dentro da minha casa. Talvez você esteja dentro da sua casa. Mas está na hora de sermos um reflexo lá fora daquilo que somos aqui dentro. Então encare a verdade daquilo que você é dentro de casa e então receba a cura, seja transformada, confrontada. Afinal, o lar é um dos lugares onde mais erramos, né? Onde mais colocamos as nossas ideias, os nossos pensamentos, algumas atitudes. Às vezes a gente segura o estresse lá fora, chega em casa e derrama sobre todos os familiares. E eu sei que isso frustra a gente, isso entristece o nosso coração, mas eu quero te dizer que o seu pai, ele te ensinará. Eu gosto muito de imaginar o Senhor diante dos nossos erros, diante daquilo que nós falhamos, porque, mulher, você não é perfeita. E Deus, ele não está procurando filhas perfeitas, até porque elas não existem. Ele está procurando filhas ensináveis. E Deus, como um pai não, ele é um pai. Eu consigo imaginar um bebê começando a andar. E quando ele cai, eu nunca vi um pai falar: você caiu, você é muito ruim, você não sabe, você caiu de novo. O que nós fazemos? Você que já teve um bebê, você celebra, você bate palma. Ele caiu, você bate palma. Por quê? Porque da mesma forma é o nosso pai. Ele celebra os nossos passos, mas quando nós caímos, ele também celebra para que a gente entenda que ele vê potencial em nós. Ele vê potencial em você. Então creia e que ele olha para você da forma que talvez nem você se veja, porque ele vê potencial, ele confiou um lar, ele confiou filhos, um marido a você. Então creia que através das circunstâncias você vai ser ensinada, mas é preciso que você queira ser ensinada. E nós falamos no próprio banner da conferência que, eu vou até ler aqui para eu não errar, que nós temos intimidade, um alvo e um processo. E o lar, ele é um lugar de intimidade. Ele é um lugar, como falamos, de conserto, de reconciliação. Ele é um lugar de fundamentos. É um lugar onde você primeiro para então construir aquilo que você vai fazer. E dentro do lar, nós somos quem somos, né? Então eu queria te convidar a retirar tudo aquilo que está impedindo com que seu pai te veja da forma com que você realmente é. Às vezes você pode carregar títulos, você pode carregar alguns rótulos, ou até coisas que já lançaram contra você, mas eu quero te dizer que dentro do lar, você tem um lugar de intimidade com o seu pai, onde você pode rasgar o coração, falar aquilo que está te frustrando, aquilo que está te machucando. E neste lugar de intimidade, o seu pai, ele te encontra e ele então vai te dizer quem você é. Ele vai te dizer aquilo que ele vê em você, que talvez você nem veja. Então, comece pela intimidade, comece se colocando nesse lugar de vulnerabilidade, onde você não está mostrando as suas fraquezas para alguém que vai apontar os teus erros, você está mostrando as suas fraquezas para alguém que irá te ajudar. E quando nós falamos sobre um alvo e um processo, eu gosto muito de nos lembrar que o nosso alvo é a eternidade. Só que muitas das vezes nós invertemos as coisas. Nós usamos às vezes da eternidade para alcançar os nossos alvos. E o que acontece? Nós nos perdemos, nós não somos ensinadas, porque nós achamos que nós já sabemos de tudo. Então nós trabalhamos, nós ficamos às vezes muito ocupadas em trabalhos até fora de casa, em nome de dar algo melhor para os nossos filhos. Mas o melhor para os nossos filhos, com certeza, é a nossa presença. Eu não posso dizer isso de mulheres que precisam trabalhar, que precisam prover, mas eu estou falando para você, mulher, que talvez esteja fugindo de casa usando um alvo, usando o trabalho,
usando o seu ministério, usando aquilo que você faz como um palanque, como uma ponte para fazer aquilo que você quer fazer, ou muitas das vezes para você fugir daquilo que está te frustrando, porque todas nós sabemos que muitas das vezes a maternidade é frustrante, ela nos esconde, ela nos cansa, mas 2 anos do bebê, 3 anos do bebê não duram para sempre, o tempo irá passar. E como é triste ouvir mulheres mais velhas dizendo: se eu pudesse voltar atrás. E eu quero te dizer que há tempo de voltar para este propósito. Se você inverteu o seu alvo, se você está usando do seu trabalho, do seu ministério para fugir disso, para não encarar aquilo que você precisa ser ensinada, eu quero te dizer, é tempo. É tempo de você voltar para casa, porque para essa mulher, para você mulher que sente que você está perdendo, que sente que você falhou, que se sente cansada, eu quero te lembrar que o lar é um lugar de conserto, é um lugar onde você vai voltar para consertar com Jesus todas as coisas. Então você vai ser ensinada através do conserto a manter os relacionamentos, a manter o seu coração conectado com o Pai para que você compreenda qual o seu tempo, aquilo que você deve fazer, como você deve fazer, né? Existe uma escola para mulher que é uma escola também, uma matéria complicada, que é o silêncio. O Senhor vai te ensinar a silenciar, então manter este silêncio como uma prática, como algo que você é, você vai praticar. O lar é um lugar de exercitar aquilo que você aprendeu. E então você vai se tornar esta pessoa. Porque o que muitas vezes acontece? E é um bom indicativo de que talvez você está precisando receber o ensino e praticar. Às vezes nós falamos assim: mas fulano fez isso e eu não aguentei. Você não pode culpar as pessoas daquilo que você na verdade é, porque nós só derramamos daquilo que estamos cheios. Então, se porventura você está falhando, se tem algo que você está detectando que não condiz com aquilo que o Senhor te pediu para fazer, está na hora de aquietar, está na hora de sentar e perguntar para o Senhor o que precisa ser mais exercitado, o que precisa ser mais trabalhado a ponto de ser algo que você se torne. Então você não vai reprovar nos testes, pelo contrário, você vai passar nos testes. E falando ainda do alvo, o alvo ele precisa ser a eternidade, e você encarar este processo você tem um processo para alcançar o seu alvo. Já não é sobre ter um marido perfeito, mas ser a mulher perfeita. Você às vezes quer mudanças nos teus filhos, no seu lar, na dinâmica do lar, na comunhão, no sentar à mesa, no ter tempo juntos, mas você não quer ser a mudança. Então está na hora de ser ensinada, de agora olhar para si e ver que você é uma agente de mudança, mas para que você seja transformada, você precisa aprender. Então se abra para aprender com o Senhor. Se abra para não querer coisas novas. Eu sei que é muito legal nós termos móveis novos, nós temos às vezes fazer viagens, mas eu quero te dizer que viagens não resolvem aquilo que é um problema na sua alma. Talvez você vá viajar e continue sendo, na viagem, uma mulher reclamona, uma mulher ingrata, insatisfeita. É preciso aprender a ser grata e satisfeita com aquilo que você tem. E então você vai ser grata e satisfeita em qualquer lugar. Só que a gente acha que a gratidão vem por ter o melhor. Mas a verdadeira gratidão e a verdadeira alegria ela flui do seu ser com aquilo que você já tem nas tuas mãos. Mas o que nós queremos? Nós idealizamos algo e o Senhor está falando: mas o que você está fazendo com aquilo que eu já coloquei na sua mão? Você às vezes quer pregar para as mulheres, você quer ter uma plataforma, mas o Senhor está falando: eu te dei uma plataforma dentro da sua casa. Você quer encorajar mulheres? Sim, você pode encorajar mulheres, mas você tem um marido onde você pode aprender a encorajar e praticar o encorajamento com ele. Mas nós queremos também os elogios dos de fora. Por quê? Porque o lar é um lugar de rotina e a rotina cansa. Mas aqui em Hebreus fala
que a rotina, no início, a disciplina, ela não é motivo de alegria, pelo contrário, mas que o final é frutos de justiça. Então, olhe o seu lar como uma grande oportunidade. E nós queremos pastorear, ajudar, e o Senhor está te falando, pastoreie os teus filhos, cuide da sua casa, faça do seu lar um altar de adoração ao Senhor. É neste lugar que as mulheres são treinadas, é neste lugar que as mulheres são ensinadas. E muitas das vezes o lar é um lugar onde você vai viver coisas que talvez você nunca imaginou viver. E eu quero compartilhar algo com vocês. Há alguns anos atrás nós enfrentamos um diagnóstico muito dolorido a respeito da nossa filha. Nós vivemos situações aonde teriam o potencial de destruir a nossa fé. Nós tínhamos essa situação tinha um potencial de fazer com que a gente duvidasse do amor do Senhor por nós. E só que quando você dispõe o seu coração para aprender, o Senhor te ensina a viver bem. Através das circunstâncias difíceis, nós podemos lembrar do apóstolo Paulo. Ele diz que ele aprendeu a viver bem. Então, existem situações que vão fugir do seu roteiro, porque nós estamos falando de coisas até corriqueiras, marido, filhos, trabalho, igreja, mas e quando cai uma bomba no seu lar? E quando acontece uma situação onde foge completamente dos padrões, o que vai acontecer? Você vai fugir novamente? Ou você vai falar para o Senhor se retirar da sua casa porque Ele não te ama, Ele não tem cuidado de você? E o Senhor, Ele quer te ensinar através das circunstâncias para que você aprenda a viver bem com elas. Existem circunstâncias que talvez não mudem amanhã, talvez não mudem nunca. Mas e aí? Você nunca vai aprender a conviver bem com elas? E a gente descobriu depois de algum tempo de pesquisa, de investigação, que a nossa filha ela havia nascido com uma síndrome muito rara. E então nós encaramos um dos dias mais escuros das nossas vidas. Nós vimos a nossa filha, ela ter um diagnóstico onde as expectativas não eram boas. Mas nós escolhemos aprender com isso. Eu poderia me revoltar, eu poderia pensar tantas coisas do Senhor, mas eu entendi que Ele era bom. Que eu sempre quis uma filha, mas que eu precisava da Ana. Existem situações que não é porque você quer, é porque você precisa. Porque você precisa aprender, talvez até para ajudar outras pessoas, talvez até para ensinar. Você não sabe o dia de amanhã, mas hoje existe um convite para você, para que você aprenda. E essa síndrome, ela tira algumas habilidades da Ana. E uma das coisas que o Senhor falou ao meu coração foi que quanto mais a Ana perde habilidades, eu ganho outras habilidades. Existem situações que você pode estar perdendo, coisas até que nem eu desejo que você perca. Mas eu quero te dizer que se ainda assim você perder alguém que você ama, se ainda assim você enfrentar situações que provavelmente você não merece, eu quero te dizer, Jesus também enfrentou. Jesus também enfrentou e aprendeu pelo que Ele sofreu. Então existe algo que o Senhor quer te ensinar através das coisas que você também perde, para que você ganhe vida. A cruz nos mostra isso. Nós morremos para ganhar vida. Nós perdemos para encontrar. E este é o Evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro e simples Evangelho de Cristo. Eu queria muito te dizer, não, você não precisa aprender com situações ruins, porque isso não é verdade. Porque todos nós estamos expostos a viver situações. As dores, elas passam por todos nós. Mas eu quero te encorajar a aprender através delas. E posso te dizer, pessoas que passam pelos vales são pessoas extraordinárias. São pessoas que aprendem a se colocar no lugar do outro. São pessoas que aprendem a sentir a dor do outro. São pessoas que aprendem a amar
a perdoar de uma maneira sobrenatural, porque eu falo por mim, eu falo pelo meu marido, nós amamos muito mais a vida depois que nós quase perdemos a nossa filha. Então, creia que existem situações que irão te ensinar através daquilo que você possa estar sofrendo, mas você precisa aceitar todas elas e então aprender. O que nos traz também consolo é saber que tudo que o Senhor faz, Ele tem um limite. Deus, Ele não vai ultrapassar os limites que você tem. A palavra diz em 1 Coríntios 10, 13, eu vou ler para você. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Deus é fiel. Ele não permitirá que sejam tentados além do que vocês possam suportar. Pare de dizer, isso eu não vou aguentar. Isso é demais para mim. Eu vou fugir, eu não vou suportar. Lembra que quando estamos aprendendo e sendo exercitados, o Senhor, Ele torna forte aquilo que é fraco. E eu me lembrei de algo preparando esta mensagem a respeito de um livro que eu li, afinal, quando eu comecei a enfrentar algumas situações de dor a respeito dessa situação que eu compartilhei com vocês, eu comecei a querer aprender. Eu falei, por que a gente sofre? O amor do Senhor, eu quis aprender, eu comecei a ler a Bíblia, a meditar. Meu marido me ensinou muitas coisas, o meu marido é uma fonte que jorra da parte do Senhor de ensino na minha vida, isso eu sei que é um privilégio. E esse livro foi até ele que me indicou. E é um livro que o autor, ele faz uma analogia com a academia. Ele fala que a academia é exatamente isso, é você exercitar. A academia são as circunstâncias difíceis que nos ensinam. Ela faz com que você exercite o que é fraco para ficar forte. E as dores têm esse potencial. Só que como um bom instrutor, Jesus, ele não vai exceder o peso. Ele não vai colocar você fazendo exercício demais e nem com peso demais, porque ele vai lesionar você. Então lembre que ele está cuidando. Ele não vai fazer com que você se machuque. Ele vai fazer com que você se torne mais forte. E no versículo 5 também de Hebreus diz assim: não despreze a disciplina, não desanime diante dela. Pelo contrário, você precisa encarar ela com um coração ensinável. Na dúvida, obedeça enquanto você espera. Na dúvida, se disponha ao Senhor, se renda aos pés dele. Talvez você não entenda, talvez você sinta que você não merece, mas fale para o Senhor. O que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer transformar em mim? E eu tenho certeza que você vai descobrir. No verso 2 de Hebreus, que nós lemos no começo, diz: não tire os teus olhos de Jesus. Se encoraje a fazer o mesmo. O que o autor fala em Hebreus. Não tire os teus olhos de Jesus. Olhe para ele como um grande exemplo de quem suportou. E nós falamos de disciplina, nós falamos de academia, e eu quero também trazer a analogia de uma fornalha, aonde o fogo são as circunstâncias que nos ensinam, são as circunstâncias que nos moldam, porque o ensino é isso, ele vai te moldar. Quando você está educando os seus filhos, você vê um temperamento que às vezes pode ter o potencial de ser agressivo, mas você faz o que? Você o ensina. Então Deus transforma isso. Ele usa a força dele, mas ele usa a força para pregar a palavra, para saquear o reino das trevas. Você entende o que o ensino faz conosco? Ele transforma até aquilo que tem o potencial de ser uma fraqueza em força, para dar glória para o nome de Jesus. E a fornalha também é isso, é você pegar aquela pedra bruta, aonde quem está fazendo isso, né, o ourives, ele olha e fala: essa pedra tem um grande potencial, vamos para o fogo. E no fogo ela é lapidada. E é muito interessante nós falarmos tanto da academia, do instrutor, da fornalha. Por quê? Porque nós falamos de lugares perigosos, nós falamos de lugares onde toda a força a mais, toda a reação exagerada podem machucar, ferir e até causar tragédias.
mas nas mãos do Senhor, daquele que é bom, daquele que é perfeito e sabe exatamente o que está fazendo. Todas as reações, a força, as repetições corretas irão produzir em você força e beleza. Existirá uma força que virá através da sua fraqueza, daquilo que você está exercitando. E é para a glória do Senhor, é Ele através de você. E existe uma beleza. As pessoas que permanecem em Jesus, bem, igual o apóstolo Paulo diz, bem em toda e qualquer situação, refletem uma beleza que não é delas. Eles olham e falam, essa pessoa, ela é diferente. Existe uma beleza diferente. Existe um sorriso que não é dela. Existe um sorriso que não sorri para as circunstâncias, mas sorri para aquele que o mantém apesar das circunstâncias. E já encerrando esta ministração, eu queria te dizer e te encorajar a ser ensinada através das circunstâncias. Independente de quais elas sejam, é uma grande oportunidade. Talvez você fugiu de casa porque você não aguentou as pressões. E eu te entendo. O lar é um lugar de pressão. É um lugar onde a fornalha está ali 24 horas te moldando, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Por isso, o lar é uma grande escola. Uma escola onde ninguém te vê. E por você poder ser você mesma, você realmente é ensinada. E talvez você saiu de casa literalmente, você abandonou a sua família. Eu quero te dizer, volte para casa. A casa é um lugar de conserto. A casa é um lugar de consertar, aprender e manter. Manter os seus relacionamentos, manter aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida lá fora. Afinal, se você não for uma verdade lá fora, se você não for uma verdade aqui dentro, você não vai conseguir manter o que você não é lá fora. Afinal, aquilo que te dá autoridade não é aquilo que você copia, que dá certo, mas é aquilo que você é aquilo que você tem aprendido e sido transformada. Talvez você falou para o seu pai, para Jesus, para ir embora, se retirar dos ambientes da sua casa, dos cômodos bagunçados. Talvez você falou, aqui não, Jesus, eu não quero mexer nisso, mas eu quero te dizer, Jesus precisa conhecer todos os cômodos da sua casa. Não pode ter segredos. Jesus precisa entrar e consertar e arrumar aquilo que está bagunçado. É necessário. E Ele irá te ensinar neste processo. Ele irá te ensinar a perdoar, a amar, a permanecer. Como é difícil permanecer. Eu acho que é uma das disciplinas mais difíceis é a resiliência. É você permanecer mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando você tem dúvidas, mesmo quando Deus se cala, é você permanecer. Mas eu quero te dizer, se você tiver um coração ensinável, Jesus vai te ensinar como permanecer, como olhar as circunstâncias, como sentir, como orar. E é tempo de aprender, é tempo de consertar. É intimidade, um alvo, um processo. Nós precisamos, dentro do nosso lar, desfrutar dessa intimidade e fazer com que Jesus conheça todas as gavetas, todos os armários, todos os ambientes. É preciso, através dos processos, das circunstâncias difíceis, alcançar o alvo que é a eternidade. É ser e não fazer. Este alvo precisa ser conhecer Jesus e ser transformada por Ele, e então viver isso dentro da sua casa na plenitude que há em Jesus, de relacionamentos saudáveis, de filhos, de filhos saudáveis, de um casamento saudável. Essa é a maior pregação que o mundo precisa ouvir. É uma esposa que honra o marido, não porque ele merece, mas porque ela entende que esse é um princípio, então ela obedece. Não é uma palavra leve, mas é uma palavra necessária. Afinal, a verdade, ela liberta. E nós precisamos encarar a verdade para sermos transformados. Para encerrar, eu quero contar algo que aconteceu esta semana ainda em casa. E nós estamos falando sobre Jesus consertar e nos ajudar
as nossas dificuldades. Esta semana eu marquei de um rapaz vir consertar o aquecedor aqui de casa. É na cozinha, um boiler, eu não sei como é que fala isso em português. E eu preciso aprender. e ele chegou e eu esqueci que eu marquei com ele e a minha cozinha não estava do jeito que eu gostaria que ela tivesse. Ela estava com algumas louças no caminho e ele entrou, teve que entrar, né? Para ter o conserto é preciso que entre, né? Que ele entre, então para existir um conserto é preciso que você esteja em casa e que Jesus esteja junto com você ali dentro. E ele entrou e eu já fui me desculpando. Ai, desculpa, porque o que nós fazemos? Nós também apresentamos desculpas. É porque o meu marido é assim, é porque a minha líder do ministério é assim, é porque meu pastor é assim, é porque meu amigo fez isso para mim, mas o que as pessoas fazem não podem, você não pode justificar os teus erros e a sua parte com aquilo que as pessoas fazem. É preciso que você aprenda através dos teus erros e através das atitudes até mesmo erradas das pessoas. Então eu fui me desculpar. Como um bom ser humano, eu fui me desculpar. Ai, desculpa, tal. E ele falou bem assim pra mim, gente. Ele falou assim, eu não vim aqui pra julgar a sua casa. Eu vim aqui pra consertar o boiler. Foi quando o Espírito Santo falou pra mim. Quando você me convida pra entrar em alguma situação íntima sua dentro da sua casa, eu não venho pra te julgar. Eu venho pra te ensinar. Eu venho para consertar aquilo que está quebrado. E é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Eu quero te convidar aí onde você está, convidar o Senhor a entrar na sua casa. Ele não está indo aí para te julgar e falar que você não está sendo uma boa filha. Ele quer entrar e te ajudar a ser uma boa filha. Mas você precisa querer. Você precisa se render, se submeter aos processos, à rotina, aquilo que você está vivendo, as dores, as notícias ruins, aquilo que você está passando. Se renda, se disponha com o coração ensinável para que você seja transformada, para que você veja conserto. E então, aquilo que o Senhor for consertando e você for aprendendo, você vai mantendo. E quero te dizer, isso não vai ter fim. As matérias, as séries, elas só vão dificultando algumas coisas. Então você aprende a perdoar. E depois você aprende a perdoar 70 vezes 7. Você aprende a amar a quem te ama. Então você começa a aprender a amar aqueles que não te amam. E então é um processo. Você aprende a ser grata quando está tudo bem. Mas então você aprende a ser grata quando um diagnóstico chega até a sua porta. Onde as notícias ruins, elas caem como uma bomba no seu colo e você não tem o que fazer. Mas o Senhor quer te ensinar, porque o Senhor, Ele quer transformar você e, te digo mais, Ele quer usar você. Ele quer usar você como uma boca que traga esperança. Ele quer usar o seu lar como um lugar, então, de conforto para aqueles que sofrem, para aqueles que estão angustiados. Eu me lembro que um dia eu tive uma visão onde eu via pessoas machucadas chegando dentro da minha casa e eu falava para o Senhor, Senhor, mas eu estou machucada. Foi quando o Senhor falou, mas eu quero te curar, mas você precisa deixar. E eu lembro que eu sempre quis ensinar outras pessoas, eu sempre quis falar aquilo que eu vivia e o Senhor falou, mas você precisa aprender primeiro. E então eu passei alguns anos doloridos, mas aprendendo. E quando nós chegamos neste tempo, na quarentena, em tudo que nós estamos vivendo, o Senhor falou através do meu esposo que eu estava vivendo aquilo que eu aprendi, então era hora de ensinar. Então se renda para que o Senhor te use, para que Ele te transforme. E eu quero te dizer, as coisas que estão adiante são muito melhores do que qualquer uma que você possa deixar para trás. O Senhor te ama, você é uma filha amada. Ele quer fazer de você uma mulher transformada e que ajuda outras mulheres. Ele quer fazer do seu lar
um lugar aonde vocês floresçam, aonde vocês desfrutem de comunhão, de paz, de harmonia, um lugar onde vocês se conectam. O lar é um lugar onde o coração é formado. Eu gosto muito quando a Dev Titus fala que é na mesa que ele se conecta. O Senhor quer que vocês desfrutem isso, mas então está na hora de aprender. Está na hora de ser ensinado. Talvez você não aprendeu isso com os teus pais. Talvez você não saiba como funciona, mas tem um manual. Aqui é o meu iPad, mas tem a Bíblia aqui. Está em Provérbios 31. Você não tem desculpa para falar que você não sabe como ser uma mulher virtuosa. A Bíblia, ela tem tudo o que você precisa para que você seja ensinada. Amém? Que o Senhor te abençoe através dessa palavra e continue falando grandemente ao seu coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja conosco, Pai, no restante desta conferência. Ó Deus, que esta palavra, Deus, que é uma palavra até difícil, Senhor, de ouvir, mas uma palavra que vai gerar transformação, e transformação verdadeira. Continua falando conosco, nos ensina, Senhor, a sermos boas mães, boas esposas, boas servas do Senhor, boas filhas, Pai. E que todo o ensino, que toda a circunstância seja uma grande oportunidade de aprendermos. E que o nosso alvo seja ser mais parecida com o Senhor. E que a nossa casa desfrute do melhor do Senhor através daquilo que nós temos aprendido e temos aplicado dentro das nossas casas. Afinal, o lar é uma grande escola. Obrigada, Senhor, por este tempo. Amém. Amém. Que esta palavra continue falando ao seu coração. Eu amei estar aqui com vocês. Meu coração, ele exulta no Senhor, porque são promessas dele. Ele nos ensina para que também a gente possa ensinar. E o meu desejo é que você, aí na sua comunidade, no seu trabalho, na sua igreja, nas suas áreas de influência, você, assim que for ensinada, ensine. Ensine para a glória de Deus, para que o reino dele avance através de você, mulher, e de muitas outras mulheres que serão transformadas e encorajadas também através de você. Amém? Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.